Olá pessoal, tudo bem com vocês? Retornando mais uma vez aqui no canal, deixando mais um vídeo para vocês. Já quero deixar aí meus agradecimentos para todos os inscritos nesse canal, tá? E você que está chegando aí pela primeira vez também, né? Deixe meus agradecimentos aí. Se você quiser deixar a sua inscrição, a sua curtida, também ficamos agradecidos. Hoje eu vou deixar aqui um vídeo, um projeto aqui de uma caixa de grave, né, para uso profissional aí, uma caixa bem intermediária, bem compacta aí, para vocês que querem montar a sua caixa de sub, tá? Caixa de subwoofer aí, sintonizada em 50 Hz, esse projeto compacto aqui, que vai atender aí para bastante alto-falantes aí. Digamos assim, você pode usar para alto-falantes subwoofer aí, esses conhecidos como borrachudos, de Bomber, JBL, até outros alto-falantes também cone seco aí, para uso profissional. O uso profissional pode ser usado também, né? Os alto-falantes emborrachados aí da JBL, Triton e Bomber, alguns aí dá para usar para som profissional também, para um uso mais interno, né? E quando você quer para um uso mais externo, jogar o som um pouco mais longe, você usa alto-falantes ali com mais cone seco, né? Tem um desempenho um pouco maior, tá? Então essa caixa está sintonizada em 50 Hz, então, e ela vai ter ali uma abrangência, né, de uso intermediária, né? Ela vai descer bastante e também vai ter um SPL bom para você desempenhar no seu sistema. Vou passar para vocês então as medidas, tá, dessa caixa externa, as medidas de corte que você precisa fazer, e aí você pode estar confeccionando a sua caixa. Vou passar primeiramente as medidas externas dela, né? A caixa, assim, olhando visualmente, né, ela é um pouquinho feinha aqui, né, porque foi passado massa aqui, né, digamos assim, nos parafusos e todos os locais, né, que precisa fazer correções, e aí depois é passado, né, fundo e mais demãos de batida de pedra com textura, e no final fica perfeito, né? É só visualmente aqui mesmo, mas o produto é bem feitinho, e isso é muito importante. Também vou estar falando essas questões. Vamos começar então aqui. Deixa eu passar aqui, mostrar ela um pouquinho mais de longe aqui para você entender, né? Então tá, vamos lá. Aqui a parte superior da caixa, então, ó, você tem 47 centímetros de largura por 50 centímetros aqui de profundidade, né? E aí as partes laterais compõem o mesmo sentido, né? 50 de profundidade, e aqui a altura total vai dar 52 centímetros de altura total. Eu tenho a marcação aqui do outro lado, tá? Então, 47 aqui na largura e 52 centímetros de altura. Estou falando da altura total da caixa, tá? 50 centímetros de profundidade e 52 centímetros de altura. Agora vamos passar as medidas aqui para vocês. As medidas onde deve ser feito o corte, né? Porque aqui, por exemplo, aqui nós estamos na lateral da caixa. Ela tem 52 centímetros de altura, mas aqui o corte então vai ser feito menor para depois embutir em cima aqui, encaixar a parte superior da caixa, né, a tampa inferior e superior, para depois somar os 52, tá? Então, vamos agora por parte, então. Aí você pode, eu não vou estar escrevendo esse papel, eu vou fazer o vídeo aqui inteiro, sem edição e sem nada, tá? Você pausa o vídeo e anota essas medidas, revisa, olha o vídeo novamente, né? E se você tiver interesse, né? Essa é a forma para você fazer, tá? Então aqui, resumindo aqui então. A lateral da caixa você vai cortar com 50 centímetros de profundidade, aqui ó, vai ser a total, tá? 50 centímetros a peça de 50 centímetros, vezes essa altura aqui, ó. A câmera está um pouquinho ruim de focar. Vezes 48
50,4 centímetros. Essa vai ser a parte lateral da caixa. 50 para fazer a profundidade e 48,4 centímetros aqui de altura, né? Que ela vai vir até aqui e até aqui, né? Para encaixar na parte superior e inferior. Depois vai totalizar, né? Depois de montada, ela vai totalizar os 52 centímetros total aqui de altura. Então, a peça lateral é 50 por 48 centímetros. Agora vamos para a peça superior. Lembrando que, né, naturalmente, as duas peças são iguais, né? Então, as duas peças laterais, do lado e do outro, vão ser exatamente iguais, né? Mesma coisa a parte de cima e a parte de baixo. Então, agora vamos para a parte superior, que seria a parte superior e inferior da caixa, a mesma medida no caso, né? 47 centímetros de largura, tá? 47 centímetros de largura. E a profundidade sempre vai ser a mesma, né? Porque a caixa ela é na mesma profundidade, então todos os lados, né? 50 centímetros de profundidade por 47 de largura. Essa é a forma que você vai cortar, porque aqui você não vai encaixar nada aqui, né? Você vai encaixar em cima lá. Então as laterais já tinha passado as medidas para fazer o corte, e aqui a superior e a inferior vai ser a mesma coisa, 47 por 50 de profundidade. Dessa forma, você já cortou aqui, digamos assim, o quadrado aqui, né, ao redor da caixa. Agora eu vou passar então, vou passar a medida traseira, né, só para vocês entenderem certinho. As medidas traseiras então vai ficar, né, a largura vai ser 43,4, tá? 43,4, que vai encaixar daqui até aqui, né? E a altura 48,4. A altura dessa parte traseira da caixa vai ser então, né, na mesma altura desta aqui. Quando você for cortar, você já pode cortar essa chapa e essa com a mesma altura, né? Ok? Claro, nessa região aqui vai ser diferente, tá? Então, 48,4 vezes 43,4 43,4 na largura e 48,4 na altura. Vai encaixar certinho. Agora vamos para a frente da caixa. Aqui é a frente da caixa, que você tem que prestar mais atenção, né, nos detalhes para poder fazer tudo encaixar perfeitamente. Agora aqui você pode visualizar. Vamos visualizar a frente da caixa, né? Então, aqui vamos ter então aqui essa peça aqui, ó, tá? Isso aqui, essas abinhas aqui, ó, você já fica imaginando que essas abinhas aqui são apenas para colocar a tela, né? Então, já pode imaginar como fica a caixa sem elas para você entender como é que vai ser encaixado primeiro, tá? Então, imagina a caixa sem isso aqui primeiro, sem essas abinhas aqui. Imagina a caixa sem isso aqui também, para você imaginar como você vai montar a caixa. Então essa peça aqui, ó, essa peça do alto-falante, você vai cortar ela com 42,4, que seria aqui, ó, nessa região aqui, ó, tá? 42,4 assim. E aqui 43,4. Você cortando desse tamanho aqui, tá? Aqui, ó, tá vendo? O duto vai sobrar exatamente os 6 centímetros, que é a medida de altura aqui do duto, tá? A altura do duto aqui, ó. Se você consegue entender essa questão aqui, ó, tá? O duto aqui, né, vai ter 6 centímetros exatamente. É só você cortar aqui nessa medida exata aqui, ó. 42,4, que vai sobrar os 6 centímetros aqui para encaixar. Daí você vai encaixar, né, para cima ali, fazer o duto também. Já vamos passar as medidas do duto, né? Cortou a peça então 43,4 vezes 42,4. Aí você vai encaixar ela do modo certo para ficar encaixada a caixa, né? Ou seja, mas primeiramente você tem que fazer a montagem do duto para depois montar a caixa, tá? Então você pode fazer o seguinte, tá? Você pode montar essa parte superior das caixas aqui, ó, inferior e superior nas laterais, tá? E aí depois você coloca essa aqui, né? É a forma mais fácil para quem está começando a montar, né? E aí você veja se ela vai encaixar certinho aqui, né? Dependendo como você encaixar aqui, né? Se você roubar um pouquinho aqui, ela pode ficar um pouquinho
apertadinha aqui, digamos assim, aí você poderia deixar com 43.3, mas isso aí você tem que analisar, né? Vai depender da sua forma de montagem, né? Dependendo se ficasse muito justo aqui, você teria que colocar 43.4. Estou falando somente nessa largura aqui, somente nessa aqui. Nas outras vai ficar iguais porque é encaixado em cima, né? Não vai ter nenhuma questão que pode se apertar ali a montagem, tá? Então agora vamos para o duto. O duto, então, você já cortou essa peça nessa altura aqui, furou o alto-falante, né? Furou o furo do alto-falante, de acordo com pode medir o seu alto-falante ali, fazer certinho primeiro, tá? Deixa ele fazer ele encaixar certinho aqui, aí depois você vai cortar o duto, tá? O duto vai ser, como é que vai ser o duto? O duto você vai cortar ele nessa largura aqui, né? Na mesma largura da caixa, 43.4, tá? 43.4, o duto aqui, ó, nessa a largura toda da caixa, né? 43.4. E de profundidade, esse duto você vai cortar ele com 18.4 centímetros. 18.4 centímetros você vai cortar ele, tá? E aí o que acontece? Esse duto, 43 aqui na largura, né? Que já tá certo. Tá, agora a gente quer falar da profundidade. Cortou ele com 18.4, aí ele vai vir encaixar aqui, ó, tá? Ele não fica debaixo lá da tábua, tá? Ele fica aqui, ó, tá? Fica aqui assim, ó. Você parafusa essa frente da caixa lá contra a ponta do duto. Então você parafusa aqui, ó, tá vendo as marquinhas do parafuso aqui, ó? É as unas que a gente deixa aparecendo aqui, que fica para dentro, né, da tela. Então você parafusa aqui, ó, nessa peça aqui do duto com 18.4 de profundidade. Aí você vai somar, depois de montado, você vai parafusar ali, né? Aí vai dar isso aqui, aí mais essa esperinha aqui, isso aqui é só esperinha, depois você pode cortar com o mesmo material, tá? E aí vai somar 22 centímetros total até aqui. O duto, por exemplo, lá do duto lá de baixo, lá, desde a ponta aqui, até aqui na boca, ele vai somar 22 centímetros de duto, tá? Mas você corta ele com 18.4. E aí está pronto. Lembrando que você tem que fazer com madeira de 18 milímetros, tá? A madeira deve ser 18 milímetros, porque para dar as medidas certas, tá? Que a gente está passando aqui. E também para ficar forte a caixa, né? Porque senão você tem que fazer um monte de travamento na caixa, né? Mesmo se a caixa é de 15 polegadas. Tá? Tem que ser de 18, porque aí não adianta também alguém querer fazer travamento e fazer esse travamento mal feito, né? Então, uma caixa bem montada, nesse porte aqui, não vai precisar de travamento, tá? Não adianta você fazer travamento e não colocar... e não parafusar bem parafusado. É melhor você fazer a caixa, parafusar bem parafusado, não vai necessitar colocar travamento, tá? Numa caixa desse porte aqui, compacta, tá bom? Então aqui a gente já tinha falado essas coisas aqui, né? Essas questões. A questão do duto, então, já falei as medidas, você vai montar ali, e aí você pode colocar na caixa, já montar na caixa, né? E aí, primeiro você tem que parafusar aqui o duto para depois montar na caixa. Agora essa questão dessa divisória aqui, ela é para reforçar, né? Para reforçar aqui, para não ficar essa parte solta aqui, né? Então ele vai reforçar a parede da caixa com o duto aqui. Então vai ficar tudo integrado e fica forte. Aí essa aqui, naturalmente, vai ser de 6 centímetros de altura, né? Porque é a espessura do duto. Mas você pode conferir ali se não deu nenhum milímetro de diferença, né? Que vai montar primeiro aqui. Primeiro você monta aqui e depois você bota essa divisória do duto. Aí então, após fazer isso aí, montou tudo, aí você coloca essa bordinha aqui, coloca ela de 1.8 que aí vai dar certinho a questão também do túnel do duto aqui, né? Vai fechar os 22 certinho aqui e a frequência de ressonância em 50 Hz, tá? Bota essa bordinha aqui, corta ela com 1.3, 1.4 de largura, né? E aí vai ficar certinho aqui, só não pode colocar muito larga aqui que ela vai tomar aqui e não vai conseguir colocar o alto-falante, né? Então, aí 1.3, 1.4 de largura já é suficiente para você parafusar a tela. E se você não for colocar essa borda aqui, ó, se você quiser colocar o alto-falante sem tela na frente, sem aquelas telas grandes na frente, se você quiser só botar o alto-falante sem tela, você não precisa colocar isso aqui, né? Aí você pode fazer o seguinte, se não for, isso aqui já dá um aumento no duto, né, de 1.8 milímetros. 1.8 milímetros não, de 18 milímetros, né? Então, se você não for colocar essa bordinha aqui, você pode aumentar o duto ali, digamos assim, 1 centímetro, 0.8, né? 1 centímetro mais 8 milímetros, ou seja, 18 milímetros, tá? Vamos complicar as coisas aí, né?
Então, o que mais que a gente tem que comentar? Então, parafusar, né? Você tem que parafusar bem parafusada a caixa. Não coloque parafuso muito grandões, não adianta, né? Você vai parafusar isso direto, tá? Não adianta você ficar furando aqui que nem montar roupeiro, que aí o que vai acontecer? Vai acontecer que nem um roupeiro, né? Você vai carregar a caixa por alguns meses aí, a caixa começa a soltar, mesmo que você colocar cola, tá? Ou seja, cola é obrigatório colocar, tá? Em caixas profissionais, aí tem que colocar cola e parafusar bem parafusado. Isso aqui você pode ver, ó, tem parafuso aqui, ó, em todo o percurso tem parafuso. Não coloca parafusos muito grandes, nas pontas aqui você pode colocar um parafusinho mais pequenininho para não rachar a madeira. Isso aqui é MDF, tá? MDF. Respondendo também a questão de material. Isso aqui é MDF, o que você não deve utilizar é no caso, o aglomerado, né? Aquele que é uma serragem meia grossa, que esfarela, aquele você não deve utilizar para caixas acústicas. Agora o MDF, né? Faça uma boa preparação, uma boa pintura, fica bom, né? Muitos pessoal acaba falando em compensado naval, né? O compensado naval, ele tem uma robustez maior, né? Mais principalmente na questão de receber água, né? Mas na questão da construção, que você deve levar em consideração é o seguinte: não adianta você fazer uma caixa com compensado naval e fazer mal feita, no qual eu já vi muitas, né? Que são muito mal feitas. Se você bate na caixa, ela fica vibrando toda, né? Então não adianta. O que você tem que levar Primeiro deve ser analisado uma caixa, são as características técnicas dela, né? O alto-falante que você vai utilizar, a sintonia e etc. E após você pensar em madeira, né? Tem pessoal que só pensa em madeira. A única coisa que ele sabe perguntar é se o gabinete é de compensado naval, mas ele não entende absolutamente mais de nada, de categoria de características nenhumas, né? Daí não adianta, né? O principal é o projeto que você vai fazer e a execução dele, tá? Então, esse daí, o gabinete. Acredito que eu passei todas as medidas aqui. Estamos se alongando no vídeo aí. Qualquer dúvida deixa aí no comentário, que na medida do possível a gente está respondendo. E para você que já é profissional e que esse vídeo não serviu para você, né? Não, por gentileza, né? Não venha falar bobagem aqui nos comentários, né? Porque isso aqui é para ajudar as pessoas que estão começando, né? E a gente deixar aqui, né? Uma ajuda para a pessoa fazer. A pessoa não tem condições de comprar pronta. É uma forma de você fazer, tá? Para som profissional é uma boa sintonia. Você tem um grave bom e ali um desempenho, tá? Som profissional de pequeno porte, né? Utilizado gabinetes dessa categoria aqui. Depois de pintadinho, o que você pode fazer para pintar também, tá? Uma dica: para pintar essas caixas, você passa uma demão de fundo aqui, pode ser de pincel de batida de pedra, tá? Pode diluir um pouco. E depois na segunda demão você passa com rolo com a camada grossa sem diluir, tá? Uma batida de pedra para deixar uma preparação ali, uma pintura forte. E aí depois você faz a finalização com uma pintura ali, digamos de tinta mesmo, né? Base de solvente do seu gosto, tá? Então é isso aí, já estamos se alongando no vídeo aí. Acredito que você conseguiu apegar aí esse projetinho aí, tá? É isso aí, obrigado a todos que assistiram. Se ajudou alguém, eu ficarei contente, né? E se você quiser deixar aí a sua curtida, se inscrever, fico agradecido. Valeu, tudo de bom.